Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ler A Intrusa e vocês vão acompanhar junto comigo à medida que eu vou lendo esse livro aqui. Eu já vou dizer pra você que esse vídeo aqui vai conter spoiler, mas peraí. Os spoilers que estão aqui, eles não vão estragar a sua experiência de leitura. Eu vou te entregar só uma sinopse mais completa, mas o ouro mesmo você vai ter que ler o livro pra poder descobrir. E se você pretende ler esse livro aqui, eu espero que você me chame pra gente conversar, porque esse livro aqui tá muito bom. Li 15% do livro, o que já é o suficiente para a gente entender a sinopse e entender o que aconteceu na cabeça do autor quando ele teve a ideia de produzir essa história aqui. Nós vamos acompanhar a história da Casey, que decidiu por algum motivo morar isolada da sociedade. Aí ela escolhe uma cabana longe de toda a humanidade no meio do mato. Aqui na página 11, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Então aqui estou, vivendo sem estar isolada. Tenho energia elétrica, água quente, encanada e uma linha de telefone fixo que funciona. Mas não tenho televisão e abomino a época em que vivia com o celular grudado na mão direita. Vendi o aparelho antes de vir pra cá. E o que nos é apresentado desde o início da história é que vai chegar uma tempestade muito forte na cidade e a Casey tá morando nessa cabana com o telhado prestes a desabar. E o fato dessa tempestade estar chegando e o vento torrencial faz ela se preocupar, então ela entra em contato com o dono da casa, porque detalhe, essa cabana que ela mora não é dela, é alugada. Ela tinha tantas opções de lugares para alugar, mas ela aluga uma cabana caindo aos pedaços no meio do nada. Aí ela entra em contato com o dono dessa cabana e ele vai lá averiguar a situação do telhado para poder arrumar para ela. Um outro detalhe importante também sobre a nossa personagem principal é que ela é professora. Eu ainda não cheguei a entender minuciosamente se ela é a professora do fundamental, mas ela diz que está com saudade das crianças dela. Então eu vou levar para o lado de que são alunos do fundamental. Logo de cara eu achei esse livro muito raso e eu já me irritei e eu vou explicar para vocês o porquê da minha irritação e da minha revolta. E aí vocês deduzem se vocês concordam ou não. A trama toda vai girar em torno dessa tempestade que tá chegando na cidade. E a personagem vive isolada. Os primeiros capítulos servem para poder nos apresentar qual que vai ser a premissa do livro. A sensação que eu tô tendo lendo os livros da Freida McFadden é que ela subestima quem tá lendo os livros dela. Mas eu discordo, eu acho a Freida McFadden uma autora excelente, escritora excelente. Porque eu já acho que ela olha pra sua cara e fala assim, eu acho que você é tão burro a ponto de não entender o que eu tô querendo passar aqui, então eu vou ter que ficar afirmando o tempo todo pra ver se você pega as coisas, entendeu? Nesse livro aqui eu encontrei uma necessidade tão absurda que a Freida teve de afirmar o isolamento da protagonista, e não precisa disso, mas existem formas sutis de você plantar essa sementinha das pistas na cabeça de quem tá lendo a história. E aí o tempo todo, no início do livro, ela tá querendo apontar pra gente que em algum momento da história esse telhado vai dar problema, mas aí qual que é o meio que ela encontra para poder provar pra gente que realmente o telhado vai dar problema na história? Simplesmente o dono da casa vai na casa, vê o telhado prestes a ser destruído, olha pra ele, bota a mão na cintura e fala assim: vou embora. Sério, Freida? É isso que você quer transmitir pra gente? E aí ele simplesmente fala pra nossa protagonista que vai arrumar o telhado depois que a tempestade passar. E não precisa mais, né, meu querido? Além disso, o cara começa a dar em cima dela e ela acaba colocando ele no devido lugar dele. Logo depois disso, a nossa protagonista, ela começa a fazer uns remendos na casa, uns pequenos reparos, pra aguardar essa tempestade da melhor forma, na medida do possível. Então ela tira também alguns objetos pesados e perigosos que podem ser carregados com o vento, potencialmente se chocar com a casa e acabar destruindo uma janela ou o telhado. E durante toda essa arrumação aí, quando ela vai organizar algumas coisas no quarto dela, ela olha pro depósito, que é quase anexado na cabana, e vê um rosto lá dentro. Não tem eletricidade no depósito. Então aqui as coisas começam a ficar suspeitas demais. Aqui vai acabar o ponto de vista da Casey, e ela está narrando todas as situações que
estão acontecendo no presente, mas aqui finalizou e nós vamos começar a acompanhar o ponto de vista de uma segunda protagonista, que é uma adolescente chamada Ela, e ela tá narrando alguma situação que aconteceu algum tempo no passado, mas o livro não especifica quanto tempo no passado. E essa nova personagem, que também é uma protagonista, ela é uma adolescente bem problemáticazinha. Ela tem problemas na escola com os estudos, ela tem problemas com os colegas, tem problema com o diretor, mas acompanhando o ponto de vista da Ela, eu esperei que ela dissesse que tá com algum problema envolvendo uma professora, porque aí eu teria ligado rapidamente os pontos. Mas não foi esse o caso, ela não disse nada disso. Ela é uma adolescente incompreendida pela escola e incompreendida pela mãe. Mas por que eu digo incompreendida? Existem causas e efeitos do porquê a nossa personagem age da forma que ela age. Ela não é simplesmente uma pessoa cruel que age por pura crueldade, por prazer de ser cruel. E uma coisa que circunda muito o núcleo da nossa protagonista, Ela, é que ela constantemente rouba o almoço dos colegas dela. E ela tem problemas na diretoria direto por causa disso. E aí a primeira coisa que você se pergunta é: isso significa que ela tá passando fome em casa? Errado. Ela fala que a geladeira dela tá supitando de comida, que a casa dela é muito farta em alimentos. Então nesse momento eu já não compreendi mais nada. Voltando um pouco para a trama que envolve a Casey, narrando o nosso presente aqui, a tempestade está chegando e ela escuta alguns barulhos ao redor da casa, perto do depósito, além de ter visto o rosto de alguma pessoa pela janela. E alguns minutos depois, o vizinho dela, que mora mais próximo, bate na porta dela e ele é extremamente fofo, perguntando se ela precisa de alguma coisa, mas ela se sente ofendida pelo fato do Lee estar oferecendo tanto ajuda assim, porque faz parecer que ela é subestimada e que ela não consegue se virar sozinha. Eu já interpretei de outra forma. Eu já interpretei como se ela fosse uma personagem tão traumatizada a ponto de ficar na defensiva o tempo todo. Porque em certo momento do livro, ela cogita pedir pro Lee ir no depósito, conferir se tem alguém lá dentro, se tem algum animal, só que ela recua e ela não pede ajuda pra ele. Então, sim, você é uma chata, ou, na melhor das hipóteses, mesmo parecendo a pior das hipóteses, você é uma pessoa traumatizada que precisa de ajuda. Retornando a falar um pouco sobre a Ela. A personagem tem uma mãe que trabalha, que sustenta a casa, mas apesar dela ter tudo de que precisa, o suficiente para poder sobreviver bem, ela mostra pra gente que a casa dela vive uma nojeira. E quando eu digo nojeira, eu estou me referindo ao extremo mais alto da nojeira, que é simplesmente acúmulo de coisas inúteis, que vai acumulando nojeiras sem necessidade, porque aquele objeto não está sendo utilizado, está sendo intocado na casa, a casa está toda supimpada de coisas inúteis, acumulando sujeira desnecessária. E a mãe dela simplesmente não move um dedo para poder organizar nada e prefere ficar fumando umas 50 cartelas de cigarro por semana. Mas aqui entra um ponto crucial que tá me pegando demais. Em todo momento da narrativa, eu fico me perguntando, se tem tanta comida, se tem tanta fartura nessa casa, por que a Ela se recusa a ingerir esses alimentos? E aí a minha resposta foi vagamente respondida, sutilmente respondida. Aqui eu reconheço que existe uma sutileza da Freida McFadden ao escrever esse ponto, em que a Ela fala que não quer tocar no assunto do que tem dentro da geladeira. E essa frase pode explicar o porquê que a nossa protagonista se recusa a levar comida de casa para comer na escola e prefere roubar dos amigos. Aqui nós temos tantos destinos traçados, tem tantas vertentes que essa história pode começar a tomar. A Casey tem uma intrusa no seu depósito. Isso é fato. Muito provavelmente é a Ela. Mas o que a Ela fez? Ela fez algo contra a mãe? Contra o pai? Contra algum colega do colégio? O diretor? Será que possivelmente ela quer se vingar de alguma coisa que algum professor, também pode ser a Casey, fez contra ela em algum momento? E por quê? Tem relação com a comida da geladeira? Eu parei nesse momento da história, agora eu vou continuar minha leitura e depois eu volto pra gente conversar mais. Galera, eu preciso avisar vocês que talvez a partir desse momento o vídeo passe a ter spoilers, mas eu não vou entrar em questões muito detalhadas sobre a construção da trama, serão só coisas um pouco mais superficiais. Depois que todas as pessoas que a Casey conhece tentam avisar para ela sair de lá, ela continua na casa. E falando da Ela agora, a gente descobre que ela sofre
bullying. Realmente tem um certo probleminha ali na escola e em casa, só que o problema que ela tem em casa é ainda pior, e nós vamos conversar sobre isso. Depois que a Casey vê a luz do depósito acesa, ela decide ir lá. Então ela pega uma arma que tem guardada na gaveta e vai desbravar o depósito sem eletricidade. Quando chega lá, ela encontra uma menina escondida embaixo de cobertores, segurando uma faca, extremamente assustada. Parece que ela acabou de passar por um episódio extremamente traumático. E quando ela levanta, ela mostra que a roupa tá toda ensopada de sangue. E a menina é extremamente nova, tem de 12 para 13 anos, e aí a gente descobre que é a ela. Aqui tem um ponto que eu queria conversar com vocês. Eu ainda não terminei o livro, eu ainda não sei o que tá prestes a acontecer, mas eu quero compartilhar com você um sentimento que eu venho tendo faz muito tempo que eu não leio livros de suspense em que pelo menos um dos personagens não tem algum tipo de transtorno, algum tipo de passado problemático. Eu sinto falta disso, porque eu vejo que ultimamente a ânsia dos escritores de suspense e thriller psicológico é colocar todos os personagens que se ligam de alguma forma entre um e outro, e eu só queria que em uma dessas histórias algum personagem só fosse um personagem, uma pessoa comum que acabou caindo de cabeça ali, sem querer estar ali, entendeu? Eu vou ler com vocês um trecho que tá na página 70, pra vocês entenderem a merda que a Casey tá vivendo nesse exato momento. Faça uma avaliação rápida da situação. Tem uma tempestade violenta aqui fora, uma árvore prestes a tombar sobre a minha casa, e acabei de convidar uma menina ensanguentada com um canivete para passar a noite comigo. Só me falta contrair um vírus mortal para completar minha noite. Essa é a situação que ela se encontra, então sim, ela tá na merda. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Ella, que é a menininha de 12 anos. Ela tem uma mãe acumuladora nível hard. Ela não tem uma mãe desleixada, ela não tem uma mãe preguiçosa, ela tem uma mãe que sofre uma patologia, um transtorno psicológico e precisa de ajuda, mas se recusa a todo custo ter ajuda. E a mãe da nossa protagonista, ela é movida pelo medo da escassez. Então, ela traz coisas da rua em uma quantidade exorbitante porque ela tem medo de que amanhã elas precisem e não tenham. Então, na casa dela vai ter comida estragada, que passa da data de validade, que tá acumulando vermes, mas a mãe dela se recusa a jogar as coisas fora. Quando finalmente ela tem um ímpeto de coragem ali e decide colocar as coisas num saco de lixo e jogar fora escondido, a mãe dela descobre, aparece e as coisas ficam um pouco esquisitas demais. Porque até então, não tem como você odiar essa mãe, porque ela tá passando por um transtorno e que na cabeça dela, o que ela faz é uma medida de segurança por ela estar em estado de alerta, então o que ela tá fazendo é algo certo. Só que a partir do momento que ela usa de violência, aí a situação muda. Fica mais delicado. Só para vocês terem noção, a mãe dela sai em um encontro e todas as vezes que a mãe dela sai, para não deixar a ela sozinha em casa e não ter o risco da garota jogar algumas coisas fora, a mãe dela tranca ela dentro de um armário. E isso é extremamente claustrofóbico. Por que não tranca a menina no quarto? E detalhe, o armário também tá socado de coisa dentro. Aqui, esse livro me incomodou profundamente e eu cheguei a chorar de agonia lendo isso. Porque enquanto ela tá dentro do armário, ela conta pra gente que não comeu o dia inteiro. E aí ela encontra dentro de uma gaveta alguns pêssegos que já estão perdidos, quase virando líquido já. E tem vermes. E eu fiquei com tanta agonia, com tanto medo dessa menina chegar no extremo da fome, da mãe dela demorar pra voltar pra casa e ela ter que comer. Eu precisei parar, fechar o livro pra poder absorver o que eu tava lendo. Eu gostei muito da dinâmica da Ella e da Casey. Se vocês lembram, a Casey era uma professora do ensino fundamental e a Ella é uma garotinha de 12 anos, então eu gostei muito dessa dinâmica das duas dentro da cabana também. Elas começam a construir um dinamismo ali de uma tentando conquistar a confiança da outra, uma se cuidando para poder não deslizar em algum momento e acabar sendo apunhalada pelas costas. Então tá nessa questão aí. Elas estão concordando com viver em paz na cabana porque a garota é uma criança, claramente precisa de ajuda e ela também não está demonstrando perigo. Então até o momento as coisas estão amistosas. Vou ler outro trecho pra vocês que está na página 91 pra vocês entenderem a situação. Essa menina não é uma mulher espancada que tá fugindo do marido. É uma criança. Não posso deixá-la sair daqui sozinha sem a supervisão de um adulto. Como professora, eu era obrigada a denunciar sinais de abuso, mas mesmo não estando mais nesse cargo, ainda me sinto na obrigação.
O próximo adulto que ela encontrar talvez não seja tão gentil, e ela é um alvo fácil para predadores, sem nenhuma forma de sustento. E eu estou muito preocupada porque eu estou gostando da Casey, eu estou gostando da construção dela. Até o momento ela se mostra uma pessoa confiável, só que ela também mostra algumas pontinhas de que alguma coisa aconteceu no passado dela e por que ela foi demitida do trabalho dela como professora. O que ela fez, eu não sei. Eu espero que não tenha sido uma coisa tão grave assim, porque eu realmente estou me apegando a essa personagem e ao fato dela estar cuidando genuinamente dessa menina. A tempestade vai aumentar, a luz vai acabar e as duas ficam ainda mais tensas do que já estão. E a ela, em seus relatos, diz ter se aproximado de um colega de escola que ensinou ela a destrancar a porta do armário. Então, a partir daqui, todas as vezes que a mãe dela sai para um encontro, ela consegue se destrancar do armário e esvaziar um pouco do lixo que tá a casa dela. Eu parei minha leitura aí, vou dar continuidade e à medida que as coisas forem acontecendo, eu retorno. Eu acabei de ler e meus amigos, vocês não têm noção do quanto eu fui feita de trouxa no final dessa história aqui. Não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que acontece, mas basicamente todo mundo aqui tem um passado duvidoso, todo mundo é passível de desconfiança, então ninguém aqui é confiável, ninguém aqui tem um caráter imaculado. Pelo menos nesse quesito eu não estava errada. Só que para vocês entenderem a minha indignação e como que essa história virou de cabeça para baixo de uma página para outra, literalmente, eu vou deixar vocês lerem porque eu não quero estragar essa experiência de vocês. Eu acho que eu consegui passar para vocês bastante coisa da sinopse, consegui trabalhar essa curiosidade de vocês sem entregar realmente a faca e o queijo nas mãos de vocês, porque eu preciso que vocês vivam individualmente a experiência que é ler esse livro aqui e ficar com cara de trouxa. Não é o suspense mais inovador do século XXI, não é o livro que vai fazer você ficar noites e noites sem dormir pensando na história, mas é uma farofa de suspense muito legal de ser consumida. Então sim, vale a pena dar chance para A Intrusa de Freida McFadden, que eu achei com certeza muito melhor do que A Professora, do que A Contadora, nunca minta, tá muito melhor do que esses livros. Se você assistiu até aqui, fica o meu muito obrigada, isso é muito importante. E valeu também por ter se inscrito e deixado seu gostei aí embaixo, isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo por aqui. Tô tentando ser mais frequente aqui, né, mostrando pra vocês os meus surtos, espero que vocês estejam gostando. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, tchau!